Bom, a linha de hoje, dentro da bioquímica celular, dentro dos compostos orgânicos, nós vamos com ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos representados pelo DNA e pelo RNA. Vamos entender o que são esses ácidos nucleicos, o que eles trazem para as nossas células, para o nosso organismo, porque daí a gente pode construir um conhecimento bioquímico desses compostos orgânicos. De certa maneira, eu já falei dos ácidos nucleicos com vocês. Quando? Quando eu trabalhei proteínas. A introdução da aula de proteínas, ela fez com que nós, para entendermos como que as proteínas surgem, nós tivéssemos um primeiro conhecimento de ácido nucleico. E lá na aula de proteína eu falei com vocês o seguinte, olha, uma proteína ela sempre vai ser produzida por ordem gênica. Vocês devem lembrar disso. Ah, não lembro disso não. Pode voltar lá na aula de proteína, na primeira aula de proteína que a gente teve, eu caracterizei isso com vocês. Na segunda aula de proteína eu repeti isso para vocês. Funciona da seguinte maneira. Vamos relembrar este raciocínio para introduzirmos a ideia dos ácidos nucleicos. Então, nós temos o nosso organismo composto por células. Então, aqui eu tenho uma célula minha. Aqui. Essa célula vai ter no seu núcleo o material genético. O nosso material genético é representado por quem? Pelos nossos cromossomos. Então, eu vim aqui, tirei do núcleo um cromossomo. Cada célula nossa tem no seu núcleo 46 cromossomos. O que o cromossomo representa? O cromossomo representa o nosso material genético transmitido ao longo das gerações. Quando você tem filhos, você passa para os seus filhos um material genético que vai conter todas as características que o seu filho vai apresentar. Você passa para o seu filho cromossomos. De que é formado um cromossomo? Um cromossomo é formado de DNA mais proteínas. Então, compondo um cromossomo, eu puxei aqui, ó, uma molécula de DNA. Como eu tenho no núcleo das minhas células 46 cromossomos, cada célula tem 46 cromossomos, cada célula vai ter 46 DNAs. A menos que seja um espermatozoide, que só tenha metade, 23, ou um óvulo, que só tenha metade, 23. Tirando as células reprodutoras, todas as células do nosso corpo que tem núcleo têm 46 cromossomos, então 46 DNAs, porque ali, ó, cada cromossomo tem um DNA. Um DNA, nós já falamos, é como se fosse um livro. Um livro que contém o quê? Que contém todas as informações para que as nossas características apareçam, né? Como um livro tem páginas e cada página um conjunto de informação, um DNA tem as suas páginas entre aspas. Só que as páginas do DNA são chamadas de genes. Então, no DNA, nós encontraremos os genes. Um DNA tem centenas ou milhares de genes, em que um gene representa a receita para você produzir uma proteína. Já falei isso para vocês. Então, o gene está aqui. Ele vai passar a informação dele para uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA vai se juntar com uma organela chamada ribossomo. E essa molécula de RNA vai ser traduzida. E o resultado vai ser uma molécula de proteína. Aí, a proteína vai desempenhar no seu organismo funções biológicas. Então, a proteína ela vai executar funções biológicas nas células, né? Nas células, tecidos, organismo. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui não é novidade. Eu já falei na aula de proteína.
Então, para que nós possamos produzir as nossas proteínas, o que eu preciso? Traduzir um RNA. Para formar um RNA, o que eu preciso? Transcrever a informação do gene. O gene é um pedaço do nosso DNA. Isso quer dizer, então, que para que as nossas funções biológicas sejam executadas, nós precisamos das informações que estão no DNA e que são traduzidas a partir do RNA. O DNA e o RNA são os nossos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, representados pelo DNA e pelo RNA, são as moléculas mestras da vida. São as moléculas responsáveis pelo quê? Responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética, que é a informação que determina todas as características que nós temos. Transmite essa informação de uma célula para outra, de um organismo para outro, bem como é a molécula responsável pelo controle e execução da produção de proteína. Ou seja, transmitir informações, armazenar informações e executar informações é obra de ácido nucleico. Ácidos nucleicos, que são moléculas gigantescas, estão entre as maiores moléculas presentes nas nossas células, por isso, macromoléculas, macromoléculas informacionais, macromoléculas de controle e execução de atividades biológicas. Por isso, a gente caracteriza assim. São macromoléculas responsáveis pelo armazenamento e transmissão das informações genéticas entre as células, bem como responsáveis pelo controle e execução da síntese proteica. Sempre, os aminoácidos que vão compor as proteínas, eles só serão colocados nos tipos corretos, na ordem correta, compondo a proteína correta, por causa da tradução de um RNA que foi formado a partir do DNA. A sequência de aminoácidos de cada uma proteína, não é célula não, é proteína, é reflexo da sequência de nucleotídeos do RNA, que por sua vez é reflexo da sequência de nucleotídeos e bases do DNA. Como assim nucleotídeos? Como assim bases? Não falei que são macromoléculas? Toda macromolécula é formada pela união de moléculas menores, não é assim? A proteína é uma macromolécula formada pela união de aminoácidos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formados pela união de nucleotídeos, em que informações estão presentes. E as informações são dadas por uma sequência de bases nitrogenadas. Por exemplo, nós conseguimos interpretar as nossas informações de que maneira? Por meio de um código chamado letra. A célula interpreta as suas informações por meio de quê? De um código chamado base nitrogenada do DNA. Então esse é o raciocínio que eu quero que você adote. Vamos melhorar isso já, mas esse é um raciocínio que eu quero que você adote. Tá? Sempre que nós pensarmos nas nossas características, sempre surgirão devido à informação presente no DNA e no RNA. A informação presente no gene, que é passada para o RNA e que é traduzida. O segmento de DNA, que contém as informações necessárias
para a síntese de uma proteína, um RNA e uma proteína, nós chamamos de gene. Vou repetir. O que eu estou falando aqui é uma revisão do que eu já falei na aula de proteína. Mas eu quero que você entenda que todo o controle biológico das nossas células é feito pelos ácidos nucleicos. E que os ácidos nucleicos são representados pelas nossas moléculas de DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. DNA é sigla, tá, pessoal? DNA significa ácido desoxirribonucleico. RNA é sigla. RNA significa ácido ribonucleico. DNA ou ADN, dá no mesmo. RNA ou ARN, dá no mesmo. DNA vem do inglês, né? Desoxyribonucleic acid. RNA vem do inglês, ribonucleic acid. Se eu usar da nossa língua portuguesa, ácido desoxirribonucleico, ADN. Ácido ribonucleico, ARN. Que são macromoléculas, não são? São. Falei agora aqui, ó. São macromoléculas. Se são macromoléculas, quer dizer que são moléculas grandes, estão entre as maiores moléculas presentes nas nossas células. E como toda macromolécula vai ser formada pela união de moléculas menores, união ou polimerização de moléculas menores. As moléculas menores que são usadas para formar os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. São formados pela união ou polimerização de nucleotídeos, que, por sua vez, um nucleotídeo, que é a unidade formadora do ácido nucleico, é formada pela junção de 3 outras moléculas, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então vamos devagar, hein? O ácido nucleico é formado de nucleotídeos. O nucleotídeo é formado de fosfato, pentose e base nitrogenada. Aqui eu tenho a representação. Ó. Essa aqui é a representação molecular de um nucleotídeo. E o nucleotídeo tem 3 partes. Uma parte que a gente já estudou quando estudamos glicídios é a pentose. É a pentose. Lembrando, pentose é um açúcar. Eu trabalhei com vocês lá atrás as pentoses, lá quando nós falamos de glicídios. Falei com vocês que tinham 2 pentoses importantes, quem lembra? Ribose e desoxirribose. São importantes por quê? Porque entram na composição do DNA e do RNA. Mais precisamente, entram na composição dos nucleotídeos que formam o DNA e o RNA. Aqui, ó. Essa aqui, ó, é a representação de uma pentose. Mais precisamente, essa aqui é a representação de uma ribose. Uma pentose é um açúcar de 5 carbonos. Ó, aqui vai ter um carbono, aqui vai ter um carbono, ó, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui e um carbono aqui, ó. Então são 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Eles fecham um ciclo, ó, com o oxigênio aqui em cima. Tá? Então, a pentose é um açúcar de 5 carbonos. Ligado à pentose, nós vamos ter, de um lado, o grupo fosfato e, do outro lado, a base nitrogenada. Grupo fosfato, olha aqui o grupo fosfato. Ó. O grupo fosfato é um derivado do ácido fosfórico. Aí vem um PO4, 2-, que se liga aqui no carbono 5, ó. Aí liga o oxigênio direto aqui do grupo fosfato, ó. Aí forma o grupo fosfato ou radical fosfato.
Do outro lado, a base nitrogenada. Olha aqui a base nitrogenada. Ó. Base nitrogenada, por quê? Porque ela tem um caráter básico com nitrogênio na sua composição. E ela se liga no carbono 1. Lembra que aqui é o carbono 1, ó. Aí aqui, ó, faz uma ligação com o nitrogênio dessa base nitrogenada. Então, o conjunto base nitrogenada, pentose e fosfato forma o quê? O nucleotídeo. Se eu juntar nucleotídeos, eu formo o quê? Ácido nucleico. Visualizou? Então, esse é o raciocínio, hein? Esse é o raciocínio que a gente vai adotar. Ó, se nós juntarmos pentose mais fosfato mais base nitrogenada, eu vou formar nucleotídeo. Se eu juntar nucleotídeo mais nucleotídeo mais nucleotídeo mais nucleotídeo mais nucleotídeo, eu vou formar o quê? Eu vou formar ácido nucleico. Ok? Esse é o raciocínio que a gente tem que adotar. Então, toda vez que eu ouvir falar de nucleotídeo, o que eu vou lembrar? Um nucleotídeo é uma unidade que é usada para formar ácido nucleico. Tá? Observação. Se for retirado o grupamento fosfato do nucleotídeo, aí você passa a ter só base nitrogenada e pentose, o nome deixa de ser nucleotídeo e passa a ser nucleosídeo. Então, o conjunto pentose mais base nitrogenada, nucleosídeo. Pentose, base nitrogenada e fosfato, nucleotídeo. Para formar ácido nucleico, nucleotídeos. Eis que nós temos importâncias para cada um dos componentes do nucleotídeo. Por exemplo, a pentose. A pentose, pessoal, é o radical de identificação do nucleotídeo e, consequentemente, do ácido nucleico. Como eu falei, existem dois tipos de pentoses, a ribose e a desoxirribose. De acordo com qual pentose você observa, compondo o ácido nucleico, vai se formar DNA ou RNA. Essa aqui, pessoal, ó, é a representação mais comum de um nucleotídeo. Ó. A representação mais comum de um nucleotídeo é assim. Ó. Aqui é a organização molecular dele, tá vendo? Mas a gente costuma representar ele assim. Ó. Um pentágono representa a pentose. Ligado nesse pentágono, uma bolinha representa o fosfato. E ligado nesse pentágono, ó, o retângulo representa a base nitrogenada. Então, toda vez que você vê um desenho de nucleotídeo, você vai ver esse desenho aqui de baixo. Ó. Tá? Como eu falei, existem dois tipos de pentoses, ó, a ribose e a desoxirribose. A diferença entre elas está aqui. Ó. Essa é a diferença entre elas. Ó. A ribose vai ter no carbono 2, esse aqui é o carbono 2, tá? Carbono 1, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. A ribose vai ter no carbono 2 um OH, uma hidroxila. A desoxirribose, ó, desoxi, tirou um oxigênio. Ela vai ter no carbono 2, ó, o carbono 2, um H apenas. Então ela tem um oxigênio a menos, por isso ela é uma desoxirribose. Tá? Se o nucleotídeo tiver desoxirribose, é porque ele vai ser usado para formar DNA. Se o nucleotídeo tiver ribose, é porque ele vai ser usado para formar o RNA. Então eu costumo dizer que ele é a identidade
do nucleotídeo e, consequentemente, do ácido nucleico. O fosfato é o mesmo sempre, o fosfato nunca muda. É sempre o mesmo fosfato, tá? Como eu falei, ele é um derivado do ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico se deriva e se liga aqui no carbono 5, ó. Ó, vai ligar aqui no carbono 5. É o fosfato, tá? O local que ele se liga é sempre no carbono 5, ou 5'. A gente costuma dizer o seguinte, a região que o fosfato se liga é uma região 5' da pentose. Ele se liga à região 5' da pentose. Agora, o importante para vocês, o fosfato ele vai ser fundamental para que dois nucleotídeos em uma mesma cadeia do DNA ou do RNA se unam. Importantíssimo, atua na união de dois nucleotídeos de uma mesma cadeia. Ah, professor, não entendi isso. Espera aí então, já eu vou voltar nessa informação. O fosfato ele serve para unir nucleotídeos em uma mesma cadeia de DNA ou de RNA. Já eu volto. E o outro é a base, né? A base nitrogenada, como eu falei, é uma substância química que tem um caráter básico, por isso o nome base, com nitrogênio na sua composição, por isso base nitrogenada, e que representa o código químico informacional do ácido nucleico. Eu estou o tempo todo falando, olha, o DNA é uma molécula de informação. Todas as informações para as nossas características estão armazenadas no DNA. Mas armazenadas como? Como que a célula entende uma informação? A célula entende uma informação por meio de um código. Igual a gente, pessoal. Vocês estão conseguindo ler as palavras por quê? Porque vocês entendem um código. Qual é o código que vocês entendem? Letras. Você sabe combinar as letras e formar palavras. Combinar as palavras e criar um contexto. Então, nós aprendemos este código para conseguirmos entender as informações que nós precisamos entender. Não é assim? Eu junto A com C, com I, com D, com O, com S. Formei ácido. Eu sei o que é ácido. Por quê? Porque eu combinei códigos, letras. A nossa célula é a mesma coisa. A nossa célula, ela vai conseguir entender o que ela tem que fazer interpretando uma informação. E qual é a informação que a célula interpreta? Combinação de bases nitrogenadas. Assim como nós combinamos letras, a célula combina bases. Só que a diferença é que a base é o quê? Um composto químico. Então, a combinação de uma substância química, de substâncias químicas, vai ser identificado como informação pelas nossas células. Então, a base nitrogenada, ela representa o código químico informacional do ácido nucleico e que é usado para que todas as informações que devam ser interpretadas das nossas células sejam interpretadas. As bases nitrogenadas, elas se dividem em dois tipos, com 5 bases diferentes existentes. Olha aqui, a célula ela é muito mais simples do que a gente. Nós, para entendermos as informações, nós temos que juntar um monte de letra, números, acentos, pontuações, e aí vai embora. E aí quando junta tudo, a gente consegue entender um contexto, que é o contexto informacional. A célula faz a mesma coisa, só que ao invés de juntar um monte de letra, um monte de ponto, um monte de sinal, um monte de número, a célula usa 5 códigos apenas. 5 bases nitrogenadas. Toda informação para construir e fazer funcionar um ser vivo é baseado em 5 códigos apenas. Ou melhor, em 5 letras apenas. Em 5 bases nitrogenadas.
Bases que se dividem em duas categorias. Uma base chamada base púrica, ou uma categoria chamada púrica, também chamada de purina, e uma outra categoria chamada pirimídica ou pirimidina. Recebe esse nome porque elas são derivadas de substâncias químicas, purinas e pirimidinas. Eu estou falando. O código é composto químico. Tudo no nosso corpo gira ao redor da química. As bases púricas ou purinas são duas. Uma chamada adenina e uma chamada guanina, representadas por A e G. As bases pirimídicas são três. Uma chamada citosina, representada pela letra C. Uma chamada timina, representada pela letra T. E uma chamada uracila, representada pela letra U. Então, ao todo, são 5 letras que as nossas células entendem como informação. Adenina, A. Guanina, G. Citosina, C. Timina, T. E uracila, U. Sendo que no DNA não tem uracila e no RNA não tem timina. No DNA, A, T, C e G. No RNA, A, U, G e C. No RNA, a base T é substituída pela base U. Não há... Tira esse trecho aqui, que isso aqui está errado. Não há base nitrogenada uracila no DNA. Não há base nitrogenada timina no RNA. Então, guardamos essas informações, hein? Bases nitrogenadas do DNA, a TCG. Bases nitrogenadas no RNA, a UCG. Entendemos? Então, as bases nitrogenadas, elas estão representadas aqui, ó. Isso aqui são as bases, ó. Como eu falei, são substâncias químicas, pessoal. As bases pirimídicas, elas se caracterizam por apresentar uma cadeia carbônica com um anel carbônico. Está escrito aqui, ó. Bases púricas, compostas de 2 anéis aromáticos. Bases pirimídicas, um anel aromático. O que é um anel aromático? É uma cadeia carbônica fechada. Vocês vão ver isso com mais detalhes na química depois, mas para a gente aqui, para ficar bem simples, uma cadeia carbônica fechada. Nota que a cadeia carbônica aqui é tudo fechado, ó. Uma cadeia cíclica. Cadeia cíclica. Cadeia cíclica. Ó, cadeia fechada, ó. Ó. Isso é o anel aromático. A base púrica, ou purinas, elas têm 2 anéis aromáticos, ou seja, 2 cadeias carbônicas cíclicas fechadas. A base pirimídica, uma cadeia carbônica fechada. Citosina, timina e uracila, tá vendo? E se você analisar, a diferença é muito pequena, ó. Qual é a diferença, por exemplo, da timina para a uracila? A diferença tá aqui, ó. Ó. Olha a diferença aqui. Essa é a diferença. Tá vendo? Um carbonozinho aqui ligado a esse carbono aqui não tem, aqui é um hidrogênio, ó. Qual é a diferença das duas para a citosina? Olha aqui, ó. NH2 aqui em cima, nas outras duas é o quê? Oxigênio. Então são pequenos detalhes que diferenciam uma base da outra, mas isso, para a célula, é muita coisa. É uma outra informação. As púricas ou purinas. Olha a diferença entre a adenina e a guanina, ó. Adenina e guanina. Olha a diferença. Olha a diferença entre elas. Então são pequenos detalhes na molécula que fazem toda a diferença para a célula. Mais uma vez eu vou dizer,
Tudo no seu organismo gira em torno da química. A química é essencial para a vida. Eu não quero que vocês fiquem decorando fórmula. Eu não quero que vocês fiquem se preocupando com a estrutura química. O que eu quero de vocês? Eu quero que você saiba que existem duas bases púricas, A e G, três bases pirimídicas, C, T e U. O DNA não tem U, o DNA tem A, T, C, G, e o RNA não tem T, o RNA tem A, U, G, C. Existem duas pentoses, ribose e desoxirribose, ribose do RNA, desoxirribose do DNA, e o radical fosfato é o mesmo para todos os ácidos nucleicos. Mas, se você ficou atento, você consegue interpretar o seguinte: poxa, são diferentes pentoses, são diferentes bases nitrogenadas. O que isso significa? Que os nucleotídeos podem ser de tipos diferentes. Sim, existem duas classes de nucleotídeos importantes para a gente, e dentro dessas classes, nucleotídeos com composições distintas. Você vai encontrar o nucleotídeo que é o desoxirribonucleotídeo. O que é um desoxirribonucleotídeo? É um nucleotídeo que vai ser usado para formar o DNA. Nucleotídeo que entra na composição do DNA, desoxirribonucleotídeo. O que ele tem? Ele tem pentose, desoxirribose, fosfato e base adenina, ou guanina, ou citosina, ou timina. O ribonucleotídeo é o nucleotídeo que vai ser usado para formar o quê? O RNA. Nucleotídeo que forma o RNA, ribonucleotídeo. O que ele tem? Ele tem pentose, ribose, ele tem fosfato, ele tem base adenina, ou guanina, ou citosina, ou uracila. Então, nós temos duas classes de nucleotídeos. A classe dos desoxirribonucleotídeos formam DNA, e a classe dos ribonucleotídeos formam RNA. Ok? Existem nucleotídeos especiais que não são usados para formar ácidos nucleicos. Existem nucleotídeos especiais que desempenham outras funções nas nossas células. O exemplo mais famoso é um nucleotídeo chamado ATP, adenosina trifosfato. ATP é a nossa molécula de energia. O ATP é um nucleotídeo, mas não é um nucleotídeo que é usado para formar DNA. Não é nucleotídeo usado para formar RNA. É nucleotídeo para armazenar energia. Só uma pequena observação. Tá? Porém, a grande maioria dos nucleotídeos são usados para quê? Ou formar DNA ou formar RNA. Então, eu juntei essas informações. Para formar DNA, desoxirribonucleotídeos. Para formar RNA, ribonucleotídeos. Então, fica assim resumido, ó. Vou botar assim, ó. Desoxirribonucleotídeos. Mais desoxirribonucleotídeo, mais vários outros desoxirribonucleotídeos, mais desoxirribonucleotídeo, vai resultar numa molécula de DNA. Se eu juntar ribonucleotídeo mais
nucleotídeo, mais vários outros ribonucleotídeos, mais ribonucleotídeo, vai resultar numa molécula de RNA. Se nós, então, prestamos atenção, nós entendemos que existem diferenças significativas entre o DNA e o RNA, exatamente por causa da sua composição. Então, a composição dos nucleotídeos vai determinar uma diferenciação nos ácidos nucleicos. Então, vamos dar mais um passo. Vamos entender cada um dos ácidos nucleicos. Vamos primeiro caracterizar o DNA, juntando informações que nós já estabelecemos e colocando algumas informações novas. Primeiro, nome do DNA. Qual é mesmo? Ácido desoxirribonucleico. Lembrando que DNA é sigla, DNA ou ADN. Composição do DNA. Desoxirribonucleotídeos. Foi o que eu fiz questão de enfatizar aqui, ó. Então, composição do DNA. Desoxirribonucleotídeos. Se eu perguntar para você a composição do desoxirribonucleotídeo, o que você vai me responder? O desoxirribonucleotídeo, por sua vez, vai apresentar na sua composição a pentose desoxirribose, vai apresentar na sua composição o radical fosfato e vai apresentar na sua composição as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina ou timina. Não tem uracila. Então, essa é a composição dos desoxirribonucleotídeos. Importância do DNA. O DNA é a nossa molécula informacional. Toda a informação das nossas células está armazenada na sequência de bases nitrogenadas do DNA. Todas as informações relacionadas às atividades biológicas das células estão armazenadas na sequência de bases do DNA. As informações celulares são representadas pela sequência de bases nitrogenadas do DNA. Quem tem DNA? O DNA ele está presente em todas as células e em alguns vírus. Ele está presente nas células, a ocorrência dele, nas células procariotas, com a célula procariota mesmo, aquela que não tem núcleo, né? Então, nos procariotos, o DNA ele vai ser encontrado no citoplasma, porque a célula procariota não tem núcleo, né? Então, ele vai ser encontrado no citoplasma, compondo o nucleóide e compondo um plasmídio. Então, por exemplo, se essa aqui é uma célula procariota, no citoplasma da célula procariota, eu vou encontrar o que nós chamamos de nucleóide. Não é o núcleo. Esse nucleóide ele vai ser composto de quê? DNA. E posso encontrar também uma moléculazinha chamada de plasmídio. O plasmídio é o quê? É o DNA. Então, isso no
procarioto. Então, se isso aqui está representando uma célula procariota, célula, nós vamos ter nesta célula procariota o nucleóide sendo esse cara aqui e o plasmídio sendo esse cara aqui. Célula eucariota. O que é uma célula eucariota mesmo? Célula eucariota é aquela que tem núcleo. Bom, na célula eucariota, o DNA vai estar no núcleo compondo o material genético. E o material genético é chamado de cromatina ou cromossomo. Que foi o que eu mostrei lá no nosso primeiro slide, quando nós mostramos a ocorrência do DNA no núcleo da célula. Então, na célula eucariota, célula, núcleo, lá no núcleo da célula, eu vou ter o material genético. Esse material genético é representado por cromatina ou cromossomo. Essa cromatina ou cromossomo, ela é composta pelo nosso DNA. Além do que, pessoal, no caso das células eucariotas, nós encontramos no citoplasma uma organela chamada mitocôndria. E se for uma célula vegetal, uma organela chamada cloroplasto. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto também tem no seu interior DNA. O que a gente chama de DNA mitocondrial e o que a gente chama de DNA de cloroplasto. Tá? Então, se essa aqui é uma mitocôndria, aqui dentro da mitocôndria nós vamos encontrar também moléculas de DNA. E alguns vírus. Tá? Então, em organelas citoplasmáticas, o grande exemplo é a mitocôndria. E alguns vírus, ó. Existem alguns vírus que são vírus de DNA. Assim como existem alguns vírus que são vírus de RNA. Um vírus, ele nunca vai ter os dois ao mesmo tempo. Ou ele tem um, ou ele tem outro. Ou tem DNA, ou tem RNA. O vírus da Covid, por exemplo, ele tem RNA, ele não tem DNA. O vírus da AIDS tem RNA, não tem DNA. Ah, o vírus da cachumba tem DNA. Então, alguns vírus têm DNA como material genético. Outros têm RNA. Então, o DNA ele pode ser encontrado nos procariotos, nos eucariotos e em alguns vírus. E vai ser uma molécula que normalmente vai se apresentar com uma estrutura em dupla hélice. Dupla hélice é o nome que nós damos à organização da estrutura molecular do DNA. O que eu quero dizer que o DNA é uma dupla hélice? Que ele tem duas cadeias de nucleotídeos com aspecto helicoidal. E essas duas cadeias de nucleotídeos, elas têm algumas características próprias para se manter como molécula de DNA. Aqui está a representação, ó, pessoal. Se nós analisarmos aqui o nosso esquema, o que nós vamos ter? Ó, aqui em roxo, ó, esse roxinho aqui é uma cadeia. Nota que o aspecto dela é um aspecto helicoidal, ó. Do lado de cá é outra cadeia, ó, em roxo, outra cadeia. E as duas se entrelaçam, formando a estrutura característica da molécula de DNA. Toda vez que a gente representa um DNA, a gente representa um DNA assim, ó. Nome dessa estrutura, dupla hélice. Essa dupla hélice, ela tem algumas características próprias para ser montada. Então, dupla hélice, duas cadeias de desoxirribonucleotídeos com aspecto helicoidal. Isso é o que caracteriza a dupla hélice. Aí, algumas características que nós vamos observar aqui. Olha só. Quando nós analisarmos uma cadeia,
Por exemplo, essa aqui, ó. Essa roxinha que eu estou passando com um pontinho vermelho por cima dela, ó. Isso aqui é uma cadeia. Ela vai ser formada pela união de vários nucleotídeos. Essa que eu passei aqui poderia ser essa aqui, ó. Isso aqui. A outra do outro lado é esse aqui, ó. Então, os nucleotídeos de uma mesma cadeia, eles são unidos por uma interação entre o fosfato e a pentose. Fosfato, pentose, fosfato, pentose. E aí vai embora. Tá? Nucleotídeos de uma mesma cadeia mantêm-se ou são unidos entre si por uma ligação chamada ligação fosfodiéster estabelecida entre o grupamento fosfato de um nucleotídeo e a pentose do outro nucleotídeo. Mais precisamente, entre o carbono 5 da pentose do outro nucleotídeo. Então, esse raciocínio a gente vai observar para que os nucleotídeos de uma mesma cadeia sejam unidos. Tá vendo? Ó, aqui está o fosfato, carbono 5, fosfato, carbono 5, carbono 3, desculpa. Carbono 3. Porque o fosfato aqui, ó, ele se liga no carbono 3, ó. O carbono 3. O fosfato se liga no carbono 5 de um nucleotídeo e no carbono 3 do outro nucleotídeo. Ó, o fosfato ligado aqui no carbono 3, o fosfato ligado aqui no carbono 3, e aí vai embora. Aí essa cadeia aqui, ó, essa cadeia aqui e essa cadeia aqui, elas estão unidas uma com a outra, ó. Esses traços coloridos aqui estão mostrando o quê? A união das duas cadeias complementares, ó. Então essa cadeia do lado de cá se une à cadeia do lado de cá por causa das bases nitrogenadas. Notem, tá vendo aqui? T, A, G, C. Exatamente isso. As bases nitrogenadas, elas têm a capacidade de estarem unidas umas às outras. E a união das bases nitrogenadas mantém as cadeias complementares unidas entre si. As duas cadeias complementares do DNA estão unidas pela interação das bases nitrogenadas, de modo a uma base púrica se ligar a uma base pirimídica complementar por meio de ligações ou pontes de hidrogênio. Ouviu o que eu falei? Uma base púrica, adenina, se liga a uma base pirimídica, timina. E entre elas há o quê? Ligação hidrogênio, ó. Mais precisamente, duas ligações hidrogênio entre adenina e timina, ó. Uma ligaçãozinha aqui e uma ligaçãozinha aqui. Uma base púrica, guanina, se liga a uma base pirimídica, citosina, por meio de ligações de hidrogênio, ó.
3 ligações entre G e C. Isso é regra, sempre vai ser assim. Entre A e T, 2 ligações de hidrogênio. Entre G e C, 3 ligações de hidrogênio. E aí o que vai acontecer? O DNA vai passar a ter uma sequência de bases. Qual é a sequência de bases que ele vai ter? Ó? TA, GC, CG, AT e vai embora. E essa sequência de bases é o código informacional da nossa célula. Visualizou? Então vou repetir, hein? Nucleotídeos de uma mesma cadeia. Isso aqui é a união entre nucleotídeos de uma mesma cadeia. Eles estão unidos como? Fosfato pentose. Então, esse aqui, ó, se ligou no de cima, fosfato pentose, fosfato pentose, fosfato pentose. E vai embora. O fosfato se ligando no carbono 3 do nucleotídeo de cima. Nucleotídeos de uma mesma cadeia. Olha aqui, ó. Nucleotídeos de uma mesma cadeia, ó. Ó, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose. E aí vai embora. Então, nucleotídeos de uma mesma cadeia. Interação, fosfato, pentose. Nucleotídeos de cadeias complementares. Os nucleotídeos de cadeias complementares, interação entre quem? Entre bases nitrogenadas, ó. T e A, G e C, C e G, A e T. Ah, sempre vai ser essa complementação? Essa interação sempre. A com T, 2 ligações de hidrogênio. G com C, 3 ligações de hidrogênio. C com G, 3 ligações de hidrogênio. T com A, 2 ligações de hidrogênio. Sempre dessa maneira. E aí, quando a molécula se forma, ela ganha esse aspecto característico de molécula de DNA, em que o esqueleto de fora é formado por quem? O esqueleto de fora, fosfato pentose, ó, açúcar e fosfato. E o eixo de dentro? O eixo de dentro, os pares de bases nitrogenadas. Essa é a chamada dupla hélice do DNA. E essa dupla hélice do DNA sempre vai ter essa correlação de pareamento de bases. A correlação do pareamento de bases a gente caracteriza como sendo a relação de Chargaff. Na relação de Chargaff é estabelecido que para cada uma adenina presente no DNA, haverá uma timina complementar. Para cada uma guanina presente no DNA, haverá uma citosina complementar. Por quê? Porque elas sempre se organizam formando pares. Isso por quê? Porque a molécula de DNA é uma molécula com 2 cadeias de nucleotídeos. E essas cadeias são cadeias complementares. Se de um lado tem G, do outro tem que ter C. Se de um lado tem A, do outro tem que ter T. E aí até completar toda a estrutura da molécula de DNA. Na relação de Chargaff, a somatória de todas as adeninas com guanina é igual à somatória de todas timina com citosina. E no pareamento, sempre nós observamos essa relação. A pareia com T com 2 pontes de hidrogênio, C pareia com G com 3 pontes de hidrogênio. Relação de Chargaff. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, quando nós analisamos a molécula de DNA, vai chegar um determinado momento que a molécula termina, né? Aqui, ó, que a molécula terminou. Ela tem o quê? Uma ponta, ó, uma ponta. Uma ponta, uma ponta. Então chega um momento que a molécula termina e, consequentemente, vai ter uma ponta, óbvio. As pontas do DNA, elas são identificadas por números. As pontas, elas são identificadas pelo número 5 e pelo número 3, ou 5' e 3'. A ponta 5, ela é identificada
como sendo a ponta que sobra o fósforo livre. Então, a ponta que tiver um fósforo livre, o fosfato livre, ela é chamada de ponta 5. E a ponta que tiver o carbono 3 com a hidroxila livre, ela é chamada de ponta 3. Porque, vou repetir, como que um nucleotídeo se liga no outro? O fosfato se liga ao carbono 3 à pentose. O fosfato se liga ao carbono 3 à pentose. O fosfato se liga ao carbono 3 à pentose. Tá? O fosfato se liga ao carbono 3 do outro nucleotídeo. Então, quando chegar nas pontas, a ponta de baixo e a ponta de cima, você vai ter na ponta de cima sobrando um fosfato e na ponta de baixo sobrando o carbono 3 à pentose. Então, a ponta que sobra o fosfato é a ponta 5'. E a ponta que sobra a pentose é ponta 3'. Porém, a gente tem que lembrar que o DNA é dupla cadeia, dupla hélice. Então, do outro lado também vai ter a ponta sobrando, ó. Só que do outro lado, pessoal, as pontas elas são ao contrário. O alinhamento da cadeia ele é inverso. Como assim? Enquanto de um lado os nucleotídeos estão apontando para cima, do outro lado os nucleotídeos estão apontando para baixo. Então, se em uma cadeia está sobrando a ponta 5, na mesma altura na complementar vai estar sobrando a ponta 3. Se numa cadeia está sobrando a ponta 3, na mesma altura na cadeia complementar vai estar sobrando a ponta 5. Por isso nós dizemos que as duas cadeias elas são antiparalelas. Ou seja, elas possuem orientação opostas nas duas cadeias. Então nós falamos que é uma dupla hélice com cadeias antiparalelas. Dupla hélice com cadeias antiparalelas. É a estrutura da molécula de DNA. E sempre no DNA nós teremos dois tipos de extremidades. Extremidade 5' e extremidade 3'. Toda vez então que vocês ouvirem falar que no DNA há uma extremidade 5', o que você vai entender? É a cadeia que tem a ponta com o carbono 5 de fosfato sobrando, o fósforo sobrando. A extremidade 3' é a cadeia que tem a ponta com a hidroxila do carbono 3 sobrando. E por que faz referência ao fosfato e ao carbono 3? Porque são eles que participam da união dos nucleotídeos de uma mesma cadeia. Ok? Bom, daqui nós passaremos a entender como que o DNA se forma. Mas, como a carga de informação é muito grande, a gente vai parar por aqui. Hoje nós paramos por aqui. O importante para a gente entender até nesse momento a estrutura do DNA, tá? Para depois melhorarmos com a formação do DNA. Paramos hoje com a estrutura do DNA, dupla hélice, duas cadeias antiparalelas, com orientação em sentidos opostos. Essa estrutura do DNA ela foi desenvolvida por dois cientistas de sobrenome Watson e Crick. Eles ganharam, inclusive, prêmio Nobel por causa do trabalho que desvendou como que foi a estrutura do DNA. Em 1953, eles fizeram o desvendamento da estrutura do DNA. Beleza? Vamos parar por aqui por hoje, galera. Então é isso. Paramos por aqui. Beijos e até a próxima. Valeu, valeu. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Valeu!